Seja muito bem-vindo ao OficinaCast, um podcast focado para quem trabalha no setor automotivo ou os amantes de carro. Eu me chamo Simão, sou proprietário de um dos maiores softwares de oficina do Brasil. Eu sou o Diego Bensor, seja bem-vindo ao OficinaCast, esse é o episódio número 9. E contamos com o patrocínio, hoje e sempre, graças a Deus, Corema, autopeça e parafuso. Segue os caras lá, é @CoremaOficial. E hoje a gente está aqui com o Guilherme Formento. O cara é ninja e veio aí trocar essa ideia com a gente. Boa Seja tarde, muito pessoal. bem-vindo. Uma honra estar aqui, né, junto com o Diego, junto com o Simão, amigos de longa data, né, que com essa nova proposta aí trazem esse podcast que tem a agregar muito, né, para o setor aqui da região, né. Legal. Que legal. Ô, Formento, cara, quem não conhece o Formento, né? O Formento é a referência na linha GM, não só aqui na nossa região, acho que no Brasil todo, né? Cara, tenta assim, contar um pouco para nós, fazer um resumo de quem que é o Formento, por que que o Formento é especializado em GM e de onde surgiu isso aí. Então, vamos lá, né, contar um pouquinho da história, né, eu acho que faz parte isso, né, poder contar para o público também qual foi a trajetória, né, que hoje a Formento Autocar, ela migrou para monomarcas, né, depois de trabalhar 5 anos aí multimarcas, né. Então eu já venho de uma história de trabalhar com eletrônica, dentro de uma eletrônica mesmo, consertando TV, rádio, essas coisas, então muito moleque ainda, 14 para 15 anos. Eu recebi essa oportunidade. E como todo jovem da época, né, que estava procurando uma profissão ainda, várias oportunidades apareceram. Então a gente partiu para som, alarme e acessórios. Ali abriu, na verdade, aquela parte do eletricista automotivo, né? Vem na molecagem mesmo, né? Bem na molecagem, Bem vontade de piar. Mexer Exatamente, com o carro. aquela coisa curiosa, né? Pegava as caixas de som de casa assim e botava no porta-malas do carro, né? Eu fiz isso aí. Assim como o Simão também, né? Eu sou de uma geração que foi muito afetado pelo cinema, né? Era bem o início ali do filme da saga dos Velozes e Furiosos, então aquilo marcou muito, né? A infância, a adolescência, e depois, querendo ou não, afetou, né? A tua decisão por trabalhar com carros, Com né? certeza. Quando era pequeno, o pai e a mãe sempre brigavam porque a gente desmontava o carrinho por curiosidade para saber como é que funcionava e não conseguia montar de Somos volta. muito influenciáveis, né? E isso é uma Exato. coisa que define bastante esse momento mesmo. Exatamente. Então, com 17 anos, eu fui para o Garcia, onde embaixo de uma loja de sapatos lá, a gente tinha uma pequena loja de som. E em parceria com um amigo, eu fiquei ali um bom tempo. Foi onde eu decidi fazer o curso de mecânica no Senai, né? Então, foi uma coisa que eu quis ligar, o que eu já sabia da parte eletroeletrônica, de trabalhar com a parte elétrica dos carros, mas já via que lá na frente o mecânico ia ter que saber elétrica e o eletricista ia ter que saber mecânica. Então ali foi um grande divisor de águas onde eu realmente botei isso na minha cabeça, eu tenho que aprender mecânica. E que ano que foi isso? Isso foi 2006 para 2007 já, né? E olha como isso já evoluiu, né? É. De hoje pra cá, principalmente a eletrônica embarcada, né? Exatamente. Então tu começou, na verdade, por um caminho bem atípico, mas, cara, fez todo sentido, né? Hoje, pra ti, pro que tu faz, a gente vai decorrer do podcast, vai ver o que esse cara faz aí com as programação e coisa errada, e isso tem muito a ver e faz muito sentido, né? Exatamente. Com o que tu já fazia lá. Então, em 2007, eu tive a oportunidade de entrar na Fiat, trabalhei, né, num ponto de venda, né, de Fiat que tinha aqui na cidade. Existe toda uma regra ali, né, para que se tenha uma bandeira hoje de uma marca na sua porta, né, na porta de uma loja. Então, era um ponto de venda, né, mas atendia veículos da marca Fiat, né, era predominante a marca Fiat. E ali eu pedi uma grande oportunidade de trabalhar como mecânico. Tive as pessoas que foram meus mentores, vamos dizer assim, né? Que até hoje tenho uma amizade muito forte com eles e hoje tu vê eles com as suas oficinas também, é bem bacana, né? Depois, por falta de oportunidade de crescimento, porque queria ser contratado como mecânico, porque até então na carteira de trabalho era só eletricista, fui procurar uma nova oportunidade. Foi onde eu encontrei uma oportunidade dentro da Chevrolet, né? Então trabalhei numa das concessionárias da cidade, que é referência, e foi uma grande escola. Tenho muita gratidão por esse período, pelo fato de ter trazido um aprendizado, né? É que acaba que o pessoal, vamos dizer assim, mecânico fora de concessionária, eles pensam muito que mecânico de concessionária é o cara que faz um negocinho só, né?
Mas na verdade, uma coisa, quando eu fui trabalhar em concessionária, também eu sempre percebi o quê? Mecânico concessionário tem que saber eletrônica, elétrica, mecânica, tapeçaria, ele tem que saber de tudo, né? De tudo, de tudo, de tudo. Exato. É diferente um pouco, porque, vamos dizer assim, lá na oficina que nem a tua, o cara não chega dizendo um barulhinho dentro do painel lá. Ele vai dizer, não, vai lá no, sei Até lá, chega, né? tira-grilo, Mas É que não é um nicho de negócio, Não, não é né? uma oficina Exatamente. mecânica, E o concessionário tem que Porque- resolver todo o problema daquele conjunto, Isso. né? É Do que tu tem carro que atender a inteiro, né? expectativa do cliente, né? Então, muitas vezes ele chega ali com um veículo que ele comprou zero, é o sonho da vida dele. Essa época foi Bem muito nessa. marcante para o setor automotivo, que foi um boom, né? Onde muito carro zero foi vendido. E, por exemplo, de Chevrolet, ali nós tínhamos o quê? Tínhamos o Celta, tínhamos o Agile, tínhamos o Vectra, que eram carros que não tinham um aparato eletroeletrônico muito grande. Como eu já vinha de Fiat, que já trabalhava com rede de comunicação CAN, já trabalhava com uma eletrônica um pouco mais forte, para mim foi, tava De boa. no céu. Então, eu me conectei bastante com um dos mecânicos, que hoje até eu chamo ele de paizão, que é onde ele foi meu... Denilson? o Denilson. Pois é, esse paizão. Tem um rapaz que trabalha comigo, o Zequinha. Ele disse, acho que é pai do Frofé. Acho que não é não, cara. Não. Ele só trabalhou contigo, tu me contou aquele dia lá. Ele foi meu mentor quando eu saí da Fiat, que não recebi a oportunidade para trabalhar como mecânico. Conheci ele na eletricista. Fiat? Não, Não. conheci Na ele na GM. Chevrolet. Ele foi o cara que ficou me babá, vamos dizer assim, né? Ó, esse aqui é o Guilherme, ele trabalha muito com eletrônica, então ele quer aprender mecânica. E a Chevrolet estava passando por um programa naquele momento que era o atendimento premium, onde você não tinha mais o consultor técnico. Antes você chegava na concessionária, o consultor técnico te atendia e você era direcionado para o mecânico já com o orçamento pronto. Ali não. No atendimento premium da Chevrolet, todo mecânico fazia o atendimento com o cliente. Entendi. Então se tirou-se aquela visão do consultor técnico, do cara extremamente vendas, do cara que, né, tinha contato com o cliente, e deixou-se o mecânico fazer essa parte. Isso trouxe uma certa flexibilidade para você fidelizar o teu cliente. Então, quando o cliente ligava de novo no agendamento, eu quero agendar com o Guilherme lá do box número tal. Entendi. Ele que já me atende desde zero. Por um lado, isso aí foi bom, né? Que aí tu captou um monte de clientes, né? Exatamente. Então, querendo Na ou não... verdade, acaba que a GM fez o quê? Um tiro no pé isso aí, né? Porque conectou uma ponta com a outra ali que às vezes, então não precisa mais do intermediário que era a Chevrolet, né? Exatamente. Então, a Chevrolet fez esse programa e, querendo ou não, ela ensinou muito do que eu tenho hoje dentro da oficina como meu próprio negócio. Muito do que eu tenho hoje de atendimento ao cliente veio dali, do atendimento E premium. daí o mecânico, deixa eu ver se eu entendi, ele atendia o cliente, ele fazia o diagnóstico, Ele fazia aí o orçamento. fazia o orçamento, mas de precificação também não. O Tá preço é tudo Sim, no mas, sistema. mas ele que colocava Ele que montava colocava. e falava com o cliente, ó, tem que fazer isso. Então ele do começo ao fim, negócio era com ele. Ele era o protagonista no atendimento. Entendi. Então, ele só recebia no agendamento, todo início da manhã, né? A menina da recepção batia um relatório. Hoje você tem tais clientes para atender. De tal hora a tal hora você tem uma primeira revisão, onde é a primeira experiência do cliente, é o momento de você captar. Então é ali que tu vai realmente mostrar para o cliente, tirar as dúvidas, recolher essas reclamações de barulhinho, que sempre tem um veículo zero. Então o cliente tem dúvida, tem questionamento para fazer um atendimento mais demorado. Mas é satisfatório, porque é ali que tu conseguia reter ele Claro. e fidelizar ele para que ele fosse teu cliente durante os 10 anos praticamente que eu passei ali dentro da concessionária. Uma coisa um que eu modelo vi, legal. cara, que geralmente quem passou por essa escola da GM aí, cara, abriu oficina e o cara, tipo, hoje ele tem porque, na alguns clientes verdade, que são só ele desse tá- formato, né? Treinando o cara a fazer o negócio dele. Todinho. Por isso que eu digo que foi Entendeu? uma faculdade, e é por isso que a gente tem essa gratidão enorme, né? Então, eu pude ter a oportunidade de fazer vários treinamentos na fábrica, eu consegui, junto com essa concessionária, auxiliar na abertura de mais novas filiais, onde que a passagem final foi numa loja em Gaspar, né? Então, era um ponto de venda, e lá a gente tínhamos 4 pessoas para tocar praticamente um showroom inteiro, onde eu tinha algumas responsabilidades adicionais, que era lavar um carro, fazer entrega técnica para o cliente, e ali foi aonde veio mais um pedaço de todo esse aprendizado para daí criar coragem. A gente, até na época com esses outros parceiros, que hoje também tem oficina mecânica, que o Simão conhece, a gente falava, se nós sair daqui um dia, nós vamos morrer da fome ali fora. Esse era o pensamento nosso que a gente tinha lá Muito dentro. pelo contrário, né? E muito pelo contrário. Aquele medo aprisionava a gente naquilo ali. E o pessoal sempre achava que eu ia, né? Como a empresa sempre teve muitos funcionários antigos, 20 anos, 10 anos de casa,
o pessoal sempre falava, não, esse vai ficar aqui para sempre. E eu fui um dos que praticamente saiu primeiro. E que meteu a cara e a coragem, pegou o que tinha de dinheiro e abriu uma... É que o medo ele sempre vai acompanhar a gente, cara. É. Em qualquer decisão que tu vai fazer, ele vai estar ali, do ladinho. E na verdade ele te ajuda também a não se aventurar tanto, né? Exatamente. Ele é o teu freio também, entende? Porque Exatamente. senão, se não tiver nada de medo, pula de um prédio e acha que Cara, vai mas voar. uma coisa que eu tava, agora passou na minha cabeça assim, mas como tem a geração dos 30 anos, nossa geração agora atual dos 30 anos, são mais de arriscar do que a nossa geração dos 40, no atual 40, vamos dizer os 40, os 50, não arriscaram tanto, né? É porque a gente vive, eu penso, né? Opinião minha, a gente vive num mundo cada vez mais consumista e capitalista. Sim. Então, assim, o único modo que tu tem de explorar um pouco mais esse mundo e tudo que ele oferece é ganhando mais dinheiro, fazendo mais dinheiro, certo? Exato. Então, para tu fazer mais dinheiro, tu vai ter que se arriscar mais, correr mais risco e não tem outro jeito. Então, por isso que eu acredito muito que é isso, que faz a galera ter Eu e se penso- aventurar eu e penso ir que- atrás do... Eu penso que é um pouco Faz-me rir. diferente, porque pode ser do dinheiro, mas pode ser porque as gerações anteriores, eles eram muito de fábrica, né? Trabalhavam muito em fábrica, fechado. Auxiliar de produção. Né? E aí, tipo, era muito mais fechado, tinha muito mais essa ideia também de, vai ficar 20, 30, 40 anos dentro de uma empresa, né? Porque, e também tem, mas só que tem outro sentido também. Eu tenho vários conhecidos, tio meus, por exemplo, que trabalharam em fábrica a vida inteira e eles conseguiram ter um carro zero, uma casa na praia, uma chacrinha, muitas vezes, com um saláriozinho de funcionário de fábrica, de produção. Não, tinha. Mas Tu não era conhece outro- ninguém era- assim? não, Eu assim- sinto uns 4, 5. Não, mas agora era outra- hoje, era cada outro vez tempo, pior. né? Mas é. Mas Era outro É que tempo. naquela época preço também terreno se era- valorizava mais. Se a gente for olhar naquela época também, você não tinha tanto o que fazer como é hoje. Hoje você tem quantos shopping na É o cidade? que eu tô falando. É o Qual- capitalismo. A facilidade de você, É o por consumismo. exemplo, exatamente. Entendeu? Você tem vários captadores desse capital. Quantas né? marcas de carro tinha? 4. Exato. Mas, Gato pingado, outro. Cara, hoje vai- tem uma renca. se a de gente carro. for muito longe disso aí, porque, tipo assim, se tu parar pra analisar, o salário do cara valia muito mais também. O meu sogro falou, eu comprei uma moto com um salário e meio, e uma moto zero. Hoje, como é que tu vai comprar uma moto zero e um salário e meio? É 20 mil reais uma CG, e era uma CG que ele comprou. Se tu tem que ganhar 10 mil E daí o que tens que fazer para ganhar 10 mil? 20 mil, né? Esse é o Quase- ponto. Exatamente. Mas aí um cara que era chão de fábrica não ia ganhar isso aí nunca. Mas não precisava, porque ele já tinha um salário meio e comprava uma moto. Por isso que eu tô falando. Então, falando Era uma coisa, a tal resumindo. da regra, né, do cara ser regradinho financeiramente, É né? Então, muitas das vezes ele conseguia tirar água da pedra, vamos dizer Porque, assim. cara, é loucura, assim, e que nem se fala muito, antigamente os carros aguentavam mais. Eu até concordo em partes, assim, mas não sei. Porque antigamente ninguém andava com carro, cara. Comprava Exatamente. um carro e deixava em casa parado e andava de ônibus, de bicicleta, de pé, de... Era Meu, para uso tu- passeio mesmo, né? Passei hoje, não, hoje é todo mundo com o rabo em cima do carro e aqui, ó, sobe, desce, E a nossa estrada. região é uma região bem privilegiada, né? Porque hoje, se tu for olhar dentro de uma família que tem uma renda, vamos dizer, mediana, né? Você tem 2 carros. Sim, no Às mínimo, vezes é um né? carro mais antigo e um carro mais novo, mas tem 2 carros. E Isso é verdade. carro, independente da idade dele, ele requer manutenção, ele requer gasto. Pega uma família aí Requer. com 2 filhos um pouco maior, já são 4, bobear. Exatamente. Tem mais carro do que quarto em casa. E daí, em 2018, surgiu essa oportunidade, né? Eu, em conversa com a minha esposa, eu falei pra ela assim, olha, nós temos que... É o momento. Eu já estava beirando aí 33 para 34 anos. Então, eu já estava cansado, né? A gente sempre tem aquela coisa de cobrança, né? Você faça o seu primeiro milhão até os 30 anos, né? Se não fizer, não vai fazer mais. Essa era a cobrança que tinha, pelo menos para mim, né? Mas isso aí é coisa é mito, né? Eu vejo que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora, É né? verdade. E a gente pegou todo o capital que a gente tinha, com um custo de vida que já era elevado, porque querendo ou não, a gente tinha o nosso custo de vida e vamos meter a cara. Eu torrei todo o dinheiro na estrutura, e daí olhamos um pro outro, e aí, acabou E o agora? dinheiro, e agora? Agora baixa a cabeça e trabalha. Então eu trabalhei 4 anos, nesses 4 anos, 3 anos praticamente, sozinho, atendendo assim de uma forma bem, vamos dizer, arcaica, né? Mas era o que eu tinha naquele momento, até poder melhorar. Não tínhamos um escritório, não tínhamos um banheiro para cliente. Do meu lado era um galinheiro, então as pessoas que conheceram esse início da Formenta Autocar sabem tudo que a gente já passou e o que a gente vem passando. Que legal. E eu me orgulho de estar indo devagarzinho, sem prejudicar ninguém, sem passar a perna em ninguém e ir em frente. E ainda hoje a gente tem o meu mentor, que me ajudou tanto nos últimos 10 anos,
onde eu tinha um espaço na frente da oficina e eu acabei cedendo para que ele venha lá empreender também. Então hoje eu acho que nós somos uma das poucas oficinas, são 2 oficinas num mesmo lote. 2 marcas diferentes, 2 atendimentos, cada um com a sua carteira de cliente, não falta cliente para ninguém, não rouba ninguém cliente um do outro, né? E a gente consegue prosperar os 2 juntos. 2 marcas, mas 2 marcas de empresa, né? Isso. Mas ele atende GM também. Ele atende GM também. Né? Então, a minha decisão foi de ver a facilidade que o monomarca tem em matéria de atendimento, né? Hoje, eu praticamente, os clientes novos que me procuram, tu tem um carro da marca Chevrolet? Não, eu não tenho. Então, infelizmente, eu vou te direcionar para o Paizão. O Paizão tem uma oficina mecânica, se ele quiser te reter, ele faz multimarcas, mas atende muito Chevrolet porque ele passou 22 anos dentro da marca. Então ele tem uma carteira de clientes enorme, e o dia que ele não quiser mais, eu acredito que boa parte desses clientes vão ficar ali com a gente também, né, para atendimento, né. Um dia ele vai querer ter um pouco mais de tranquilidade, né. Sim. E, querendo ou não, a gente vai fazendo essa tabelinha. Então, hoje eu atendo clientes ainda multimarcas, mas que são clientes fiéis à oficina, que chegaram para mim e falaram, meu, Guilherme, eu não consigo confiar em outra pessoa. Eu preciso que tu continue me atendendo. Muitos a gente já fez trocar por um veículo da marca Chevrolet. Então, é isso que eu ia perguntar. Conseguiu já fazer vários? Consegue. A gente consegue fazer clientes mudar para a marca porque a gente mostra a facilidade. Eu consigo fazer um estoque de peças. Então, tem muita coisa que a concessionária não tem e que eu tenho, né? A gente consegue ter material técnico para atender veículos mais novos, que muitas vezes tem a sua dificuldade de informação técnica. É um dos problemas que o setor automotivo tem, essa quantidade de acesso à informação. Equipamento para atender uma monomarca também se reduz. Hoje, um scanner bom aí, multimarca, está custando 40 mil, 20 mil, 30 mil. E um scanner monomarca entra no J2534, né? Que eu acho que depois aí a gente tem algumas perguntas quanto a isso também, né? A gente vai poder abordar. Então, você tem uma série de facilidades. Estoque, material técnico, conhecimento técnico, você acaba funilando para atender o melhor naquilo que tu realmente sabes. Não que você não vá aprender nos outros carros, mas é muita informação. É muita informação. Aí você pensa, você tem que ter um scanner e um equipamento eletroeletrônico para a linha da Peugeot, um para a linha da Ford, um para a linha da Audi, e assim vai indo. E é legal que, de tempos em tempos, as fábricas eles liberam tabela para tu comprar produto lá embaixo do valor, né? O excesso de estoque, né? Ou o produto obsoleto, né? Que está lá no estoque há muito tempo e não tem saída. E agora você consegue arrematar pressão em motor de 1.4 e 1.8, né? Exatamente. Então você vê que hoje praticamente quase não compensa mais você fazer um parcial de um motor 1.4 família 1 GM. Porque o motor parcial montadinho, com pistão de qualidade, anel de qualidade, prontinho para meter o cabeçote em cima e montar, ele é muito mais barato do que você mandar para a retífica. E é uma dificuldade da nossa região hoje, eu vejo que ter retíficas que conseguem... Isso é perrengue, tá? Eu vejo, em todas as regiões tem, mas, por exemplo, a gente vai numa região como São Paulo, né? Eu fui há pouco tempo fazer um curso, né? Lá em São Paulo de parte de montagem e retífica de motores, né? Então, o seu Toninho lá, que é um retificador, renomado, ele mostrou algumas coisas para nós que, às vezes, o que falta para retífica é realmente ter aquela pessoa que trabalha dentro do padrão de qualidade, dentro do que realmente é de tolerância de um motor. Todo motor tem uma tolerância. E se tu for seguir ao extremo a tolerância, tu não faz mais retífica de motor. A gente vê vários, né, pelas redes sociais falando sobre retífica de motor. Mas se você for levar lá no limite da tolerância, lá no pé da letra não faz mais nada. Quantos que a gente vê fazendo vídeo de motores que vem pronto da concessionária, novos, mas que apresentam problemas de planicidade, de folga entre pistão e anel, de bolsa de óleo em bronzina. Então, não é um mundo perfeito como a gente acredita, né? Polêmica dos motores com correia banhada a óleo, né? Que tinha mandado aqui, né? Essa aí é boa. Essa é muito boa, né? Qual é o maior causador? Vamos lá. Eu acredito que falta de conhecimento. Falta de conhecimento e negligência, né? Então, vamos falar do Chevrolet, né? A oficina está se especializando nisso, então hoje a gente tem um estudo que a gente acompanha vários clientes, até porque tem muita coisa na internet, muita coisa jogada ao vento, sem ao menos parar para pensar o que sem base técnica e sem acompanhamento, né? Exatamente. Então, assim, esse lançamento que foi em meados de 2019, né, dos motores 3 cilindros,
São motores que já lá fora, já tem há muito tempo motor com correia banhada a óleo. Tem muito material na internet, só que é em língua estrangeira e que pouca gente se interessa em poder ir lá, parar, ouvir, traduzir e interpretar. Dói, né? Dói. Dá trabalho, né? Trabalho, Correr atrás de conhecimento dá trabalho. Então hoje eu vejo que, vamos falar de Onix, né? Hoje a Chevrolet ela tem Onix, Montana, Tracker, Onix Plus, né? E possivelmente temos aí uma nova evolução desses motores, né? Então quando esse motor ele veio com uma especificação de óleo que é caríssimo para o cliente fazer uma troca na concessionária. Então é um carro popular, que hoje não existe mais, um carro popular, ele vem com um nível de tecnologia muito alto, e você botar na cabeça do cliente que uma troca de óleo dessa custa quase R$500, o cara tem condição de comprar um carro de 100 mil, mas ele não tem R$500 para fazer uma troca de óleo. É aquela coisa, né? Paga 150 mil no carro, mas o seguro 5 pila é caro. Exatamente. Então eu vejo que boa parte dos mecânicos pelo Brasil estão defamando por falta de conhecimento e por falta de instrução. Esse carro ele requer um óleo específico, 5W30 para a versão turbinada, onde ele tem uma qualificação que é o Dexus 1 de geração 2 ou 3, que é os compostos que estão ali no óleo lubrificante, e que são componentes que vão proteger a correia, vamos dizer assim, né? Eles vão fazer com que a baixa qualidade do combustível não mude essa formulação do óleo. Então ele é robusto, né? Ele é um óleo lubrificante robusto e que privilegia a parte de borracha da correia, né? Tem alguns aditivos ali que alguns aditivos faz a preservação da correia. E daí, por falta de conhecimento, no início do lançamento do carro, estava todo mundo, inclusive até muitos agentes concessionários, aplicando o óleo que era do Cruze, 5W30, com especificação SN, onde ele não tem a norma Dexus 1. Então, na tampa do óleo, ele vem lá escrito 5W30. E por ser um veículo turboalimentado, como turboalimentado, ele baixa óleo. É normal, tem um limite. Acontece muito em várias marcas aí, o mecânico não sabe mexer, aí ele fala mal. Eu acho que o cara não pode nem ser considerado mecânico, né? O cara tem alguma coisa ali que ele só é um mecânico, ele tem uma oficina, ou ele trabalha em uma oficina, mas ele não entende nada. Então, acaba que ele difama a marca, ele fala mal. A gente tava até no podcast ali do Leonardo, né? Que o cara vai lá levar um carro para fazer a avaliação lá com uma cliente e o cara fala mal que não compra esse carro. Esse que carro assim, é ruim. na verdade, e até nós falamos com ele, com o Leonardo, qual o carro para não comprar? Aquele que tu não pode manter. Exato. Resumindo, é isso. Exatamente. Entende? Porque não tem carro ruim se tu estiver disposto a manter ele em dia e pagar o preço. De certa forma, nós mesmos, reparadores, mecânicos, criamos um pouco de polêmica e isso depois cai nas nossas costas, né? É isso aí. Tira da gente aquela explicação. Tá, mas falaram isso, agora estão falando outra coisa? Tem um cliente nosso que a gente acompanhou esse carro, é um Ford Ka. E ele... ele fez a revisão concessionária, certo? E ele quis seguir o manual em tudo, certo? E ele, o óleo certinho e tal. E a gente foi trocar essa correia dentada dele com 240 mil quilômetros. Cara, tem um vídeo no celular ainda. Quase nada de fuligem de óleo no fundo do cárter e tal. Tudo... Tu nem dizia que tinha, cara. 240 Exatamente. E sempre o óleo certinho pro carro e tal. Hoje a gente acompanha 50 veículos. Há pouco tempo atrás no nosso Instagram lá eu postei alguns vídeos de um veículo que foi comprado de locadora, que é o maior índice de carros que tem problema de troca de correia, porque a locadora ela vai comprar, ela vai usar um ano e ela vai olhar lá o óleo lubrificante 5W30, ela já tem uma oficina mecânica onde ela fornece os produtos, é uma parceria, então a locadora fornece os produtos e ela só olha para a especificação de grau de óleo, ela não vê os aditivos que o óleo precisa ter. E depois desse um ano ela manda o carro embora. Daí a pessoa que compra... Alguém foi realizar um sonho e comprar um carro seminovo. Exatamente. E aí, em paralelo a isso, a gente tem um grupo, né, de oficinas mecânicas, que é o padrão G7, onde a gente troca essas informações. Então, para mim, é muito benéfico, porque eu posso contar com uma pessoa de confiança em outro estado, que tem um uso de álcool, por exemplo, como combustível principal, e a gente vê que os veículos que usam etanol tem uma contaminação muito grande do óleo lubrificante. E eles requerem uma troca de óleo a cada 5 mil quilômetros ou 6 meses. No manual fala 10, mas quem em uso severo tem que ser feito a cada 5. Então, olha onde entra a negligência e a falta de conhecimento. Esse negócio de uso severo é uma incógnita, né? Foi tipo, é muito abrangente, assim, é uso severo, tá, mas aí se tu usa pouco carro, é uso severo também. Exato, porque o óleo não chega... mas por que é considerado uso severo? Porque o óleo não chega na temperatura de trabalho. Ele esquenta um pouquinho, quando ele está quase aquecendo, que ele vai começar a vaporizar... Desliga o carro.
Não, eu concordo com isso aí. Só que eu tô falando assim, mas é um termo tão errado das montadoras botar ali uso severo porque engana o proprietário Eu do acho que carro. o que Deixa não a é margem uso pro contraditório. eu acho que o que não é uso severo é mais o carro que viaja mais, anda mais em velocidade de cruzeiro, que fala assim, vai ou não. Porque se anda muito dentro da cidade, trânsito, táxi, Uber, coisa Deixa eu te uso dar um severo. exemplo. Vamos levar para o mundo dos motores estacionários, né? Então, aquilo ali é considerado uso severo? Não. Pois Por é. quê? Porque ele é um veículo que ele não chega a esfriar. O problema do veículo, da É o máquina, esquenta-esfria. é esquenta e esfria. Você tem uma dilatação muito grande ali e uma mudança muito brusca de funcionamento de tudo, seja de tempo de injeção, que até o motor esquentar, ele vai aumentar o tempo de injeção, para a máquina esquentar mais rápido. Isso vai trazer um pouco mais de excesso de combustível, Então, que não vai ser basicamente, queimado. o uso severo mais é o desligar, ligar. É que Cara, antigamente é- eu usava... O trânsito parado, que não gera quilometragem física. O cliente É. muitas vezes tem aquele, eu tô trocando óleo para 10 mil. Gente, não existe óleo para 10 mil. Devia ser uso Tá só urbano, não dentro severo, do... então. Tu Exatamente. tá só dentro do trânsito, o carro parado meia hora na fila para andar 2 quilômetros. O motor ali Eu funciona. lembro que o meu pai, eu comecei a trabalhar com meu pai, né? Então lá atrás, eu escutava ele sempre dizer assim, ó, que um AP, por exemplo. Ah, tem um AP aí, aguenta, sei lá, não lembro agora exatamente o número, assim, mas ele falava 300, 350 mil quilômetros. Mas na mão do taxista chega a 600, 800. Por quê? Entende? Porque trocava, os carros daquele tempo, o táxi era muito mais usado que hoje, talvez, ou não, mas enfim, mas o carro era mais usado. Trocava-se o taxista e o carro permanecia aquele. Então tinha carro daquele que ficava ligado diretaço, andando todo dia, É toda o caso hora. do que a gente tem ali, tem um taxista em São Paulo, isso é uma matéria já bem antiga, ele tinha um Vectra Elite, ano 2010, ele fez 1 milhão de quilômetros e a única coisa que ele trocou nesse 1 milhão de quilômetros foi o compressor do ar-condicionado. Olha só. Então, assim, é uma mecânica robusta dos anos 90, um motor robusto dos anos 90, né? Anos 80, vamos dizer assim, um Família 2, Motor do com Monza. melhorias, né? Claro, né? Houve melhorias ali para aceitar o combustível flex, houve melhorias de emissão de poluentes para poder se enquadrar a norma ambiental, mas é um carro que era pouco desligado. Ele praticamente estava o tempo todo com o motor quente. Então, eram 2 motoristas e os 2 faziam esse revezamento nesse carro. Esse carro rodava 24 horas Se por tu dia. pegar o caminhão, vai no posto de gasolina pra tu ver. Os caminhões parados no pátio, os caras tomando banho, tá de boa, e os caminhões, pode ver. Exato. Fica ligadão ali, ó. Porque a maior fase de desgaste do motor ou de uma máquina é essa fase de aquecimento. Meu, deixa eu contar uma vez, eu tava indo pra Curitiba, daí não tem subindo a serra ali, lá em cima tem o posto, né? Acabou de subir, então... Aí eu parei ali e tal. Aí daqui a pouco uns caras vindo com uns Opala, Chevette, mas ele era Opala. Foram pro encontro em Curitiba, lá sei lá que tá vindo. Meu, mas tinha uma galera assim, sei lá, uns 20 talvez. Subiram o morro, subiram a serra, chegaram lá na frente no posto lá, pô, desligaram o carro. Cara, sem mentira. Os caras só entraram dentro do negocinho, 2. Imagina, velho, sobe a serra toda, aqui, aquecendo tudo que dá, chega lá, pau, desliga o carro. 2, saiu um Chevette e um Opala, saindo fumacinha do lado assim. Esse E daí a aí galera já vem pra era fora e tal, e opcional. começaram aquele muvuca tudo, pensei comigo, meu Deus do Tem céu. opcional dos Velozes e Furiosos, não tinha um... Não, e assim, os caras, pô, Pneu. esses cheveteiros, esses opaleiros, eles manjam, né, cara? E subiu o morro todo e chegar lá em cima, desligar o carro, cortar toda a refrigeração do carro, já tem pouco, né? E ainda chega lá em cima, pau. Naquela época não se tinha o eletroventilador Tinha nada, ali, né, cara? ligado, né? Desliga ali, é para ventar a hélice e acabou assim. A gente tá na metade do podcast. Siga aí a gente nas redes sociais. OficinaCast, Corema Oficial, Programa para Oficina, Diego Arroba Mensor, Diego Mensor e o Formento. Arroba Formento Autocar, né? Aumentar o carro. Nesse aí, né? Só pra dar aquela quebrada, né? E curte e compartilha. O Formento, todo mundo. e outra coisa, daí tá, os principais motivos, vamos lá, pra galera aí, é arrebentar a correia, entupir pneu Então daí embaixo, é uma bomba de reação ar. em cadeia, né? O que acontece tudo com o óleo errado? Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro me diz uma coisa, quantos mil quilômetros vocês têm já nesses 50 carros? Eu tenho rodando? um com 200 mil quilômetros que está sendo acompanhado. Esse carro Original. já foi aberto a tampa de válvulas e ele tá 100%. Não tem aquela coloração ruim de óleo trocado fora do prazo, né? Aquele caramelo, aquele verniz que se cria em alguns motores. O manual dá quantos mil quilômetros pra essa correia? A correia diz 15 anos ou 240 mil quilômetros. Aí o Simão trabalhou com Peugeot, sabe, né? O Puritec é um dos carros que veio com essa tecnologia
Foi depois, acho que eliminado, né, da sua gama de motores, mas ele trocava com 80 mil quilômetros, se eu não me engano, O né? Puretec tem lá fora lá ainda, né? Só aqui, né, que mudou. Só aqui que mudou, né, por esse olhar, trocou porque o motor, porque é ruim. Não, Não, trocou por estratégia, por saber que hoje nós temos uma condição de combustível ruim e de que o cliente não dá tanta atenção para manutenção periódica. Na verdade, foi outro ponto. É que teve a fusão, né? E foi criada a Stellantis. E Exato. aí foi o que? Ah, não, sai Também. mais barato comprar o motor da Fiat e colocar o Firefly, né? Também. Foi por causa disso. Também. E foi bem naquele momento, né, da transição, né? Foi. Então tu vê. É que era pra vir o Puretec Turbo lá de fora, que nem tinha o THP aqui, né? Sim. Era pra vir o Puretec lá de fora, Turbo, e aí acabou não vindo por causa dessa fusão. Porque aí valia a pena porque ele é construído aqui, né? Exato. Então, tu vê, são estratégias que uma montadora tem para poder trazer. Agora, por exemplo, a nova melhoria do motor do Onix e dessa gama dos 3 cilindros Chevrolet vai ser a adoção do motor com injeção direta e que possivelmente ainda vai continuar a concorrer a dentada banhada a óleo, tá? A Tracker lá nos Estados Unidos, que eles chamam de Trax, ela vem com essa configuração. Injeção direta de combustível, ela já recebe um sensor de MAP no blow-by, dos gases do cárter, então ela tem uma série de melhorias para atender emissão de poluentes, mas continua-se com a correia banhada a óleo. E é onde eu digo, o motor do Maré, quando veio, usava um óleo caríssimo, se tornou uma bomba em matéria de lubrificação, dava problema porque a pessoa não botava o óleo certo. O Gol 1000, 16 válvulas, tinha essa mesma polêmica. Depois começou a vir os veículos com óleo para 10 mil quilômetros, sendo que até a própria Audi, no seu computador de bordo, tem ali para 7.500 e não é nem 10 e nem 5, é 7.500. Então, o negócio é você pegar aquela brochura que vem dentro do porta-luvas, pegar um final de semana e ler realmente o manual do seu carro. Acho que todo cliente que a partir do momento procura informação dentro do manual, ele é mais instruído e tem a mente mais aberta para quando um mecânico que tem realmente conhecimento técnico fala para ele, seu óleo é uso severo, tem que trocar cada 5 mil quilômetros. E eu ainda vou botar isso em pauta, cara. Isso aí a gente tinha que mudar, cara. O uso severo devia ser o uso urbano, então. Uso urbano. Não é uso urbano. Porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que... Eu vou lá e troco a cada 10 mil. Só que, tipo, eu ando pouco com o meu carro. Mesmo eu sabendo que é uso severo, vou lá e troco com 10 mil. Uma dica que eu posso dar para você, cliente, né? Uma dica aqui, oferecimento na GraxaCast. Olha a velocidade de média do seu carro no computador de bordo. Vai lá nas suas funções, né? Muito carro não tem, mas tenta observar a velocidade média que você tem no seu carro. Você vai ver que dificilmente dentro da cidade você passa de 27 km por hora com velocidade média. Hora 60, hora 40, hora 10, hora 20, hora Mas 100. a média é 20 A média, 20, 27, 22. É o que a gente encontra nos carros quando vai fazer revisão. A gente tem um procedimento lá dentro da oficina, que é bater foto do painel, filmar o veículo todo ao redor, para não ter nenhum impasse com o cliente, né? Quando está deixando o carro, olha, esse arranhão não existia, a roda não estava ralada, o pneu era de uma marca. Então a gente tem um checklist de entrada, que é o que protege a gente, protege o cliente também, né? Para poder verificar. E eu olho isso lá, quanto de combustível tem, qual a quilometragem e qual a velocidade média do carro. Porque muito cliente chega lá para mim falando assim, meu carro não faz mais de 8 com litro. Meu carro não faz mais de 7 com litro. Aí tu vai ver o cara anda 15, 20 km por hora. É verdade. Nunca vai fazer. Aí tu vai ver ele sai daquele período aqui na nossa cidade das 7 às 8 da manhã ou de tarde às 6 e eu só vou trabalhar e volto. Esse carro bebe tanto. Entendeu? Uma das coisas que o pessoal não entende é isso, né? Às vezes o teu trajeto é 5 minutos. Teu carro tá frio. A injeção eletrônica ela só vai baixar a quantidade de combustível injetado, que a gente chama de tempo de injeção, quando a temperatura chegar no patamar de trabalho. E tem muito carro que está rodando por aí que mal sequer tem uma válvula termostática funcionando. Está sempre trabalhando frio. Então, por isso é importante você procurar oficinas mecânicas tradicionais da cidade, que tem um trabalho sério, né? A Mensor tá aí, a própria Formento Autocar, que hoje é monomarca em Chevrolet, pode estar auxiliando vocês, né? Fazer uma consulta, né? Fazer aquela entrevista consultiva, né? A gente não faz mais orçamento, a gente faz entrevista consultiva. É um diagnóstico. Assim como você, quando liga no médico lá para fazer uma consulta, você paga uma taxa para estar conhecendo o teu carro. Principalmente se você comprou ele recentemente. E uma coisa que tu falou aí sobre o álcool acaba contaminando mais, né? Como é que funciona? Agora, tipo assim, por exemplo, meu carro é flex, às vezes eu uso álcool e assim vai indo, e agora o governo é para aumentar mais ainda o teor de álcool ali dentro, né? O percentual de álcool dentro da gasolina. E como é que funciona isso? Como é que vai fazer essas trocas de óleo? Como é que vai, vamos dizer, prever isso?
Exatamente. Então, esse estudo que a gente faz em paralelo com várias outras oficinas é interessante porque a gente acaba tendo informações privilegiadas que muitas vezes lá dentro do laboratório de engenharia, quando o carro está sendo produzido, ele é botado em todas as situações. Só que aqui fora é uma realidade diferente de um laboratório. Vocês podem observar que tem coisas que na teoria, na planilha funciona, mas que na vida real não funciona. Então, hoje, um veículo que ele é utilizado, ele tem a correia banhada a óleo, beleza, ele é flex, mas a queima do álcool, uma parte dessa queima, ela vai passar pelos anéis e vai parar dentro do cárter, onde ele, com o passar da quilometragem, ele vai oxidando, o óleo vai criando uma acidez, vamos dizer assim, e essa acidez é que vai atacar a correia dentada. E por que eu digo isso? Porque boa parte dos veículos que eu vejo que tem problema, ou que eu recebo foto, ou que eu recebo dúvida de várias oficinas pelo Brasil, boa parte deles me demonstra isso, que o carro é abastecido com etanol. Vocês podem perceber que a própria Jeep já teve uma mudança no seu comportamento quanto ao etanol. A cada 3 tanques de uso em etanol, usa 1 de gasolina. Está no manual do carro. Quanto cliente fica sem essa informação? Será que o vendedor, né, ou o entregador técnico na concessionária avisou, alertou isso ao cliente? Ou será que é do cliente de ir lá ler o manual? E desses 50 carros, tem algum que usa álcool? Tem veículo Bastante, que está rodando. Né? São Paulo é bem barato. Está rodando. Não, dos 50 que eles mantêm. Aqui na nossa região eu tenho um único cliente que gosta muito do etanol, ele sabe dos riscos, mas a gente já abriu 2 vezes a tampa do óleo dele, só que é um cliente que ele troca o óleo a cada 5.000 quilômetros. Ele sabe que o etanol precisa de troca a cada 5.000 quilômetros. Aí todo mundo tem aquele paradigma, a gente vê muito influenciador digital tirando a vareta do óleo, olha, o álcool não suja o óleo. Mas daí pegou eu sei desse aí, pegou um Golfão lá, 2.000, certo, com 400.000 quilômetros, puxa a vareta de óleo, lógico que o óleo vai estar... Não, mas uma das funções do óleo, né, Diego, é essa. Os aditivos estão ali, eles têm detergentes em sua composição, para quê? Para que essa sujeira não fique colada na parede do motor e ela saia na diálise do óleo. Então, a troca de óleo lubrificante com menos tempo, com mais vezes num período, vai privilegiar o teu motor internamente. Mas vamos lá, então vamos botar a situação assim, ó, sem correia banhada a óleo. Um motor normal, álcool ou gasolina? Depende. Se teu carro tiver injeção direta de combustível, a própria... vamos botar assim, motor, a máquina. Motor. A máquina. Dizem, né, as más línguas que o motor flex, ele tem um tratamento químico em parede de pistão, né, em superfície, né, para poder aceitar o etanol, para não ter corrosão nessas peças. E eu já ouvi também e li sobre isso, que ele dá mesmo menos carbonização dentro. Exato, por causa do álcool anidro, né? Exatamente, ele vai limpando o tempo todo, né? É igual tu pegar um álcool e limpar qualquer superfície. Você quer ver uma coisa interessante que acontecia muito na época na Chevrolet, em 2008, nós tínhamos os motores VHCE, eles davam, por causa da taxa de compressão, né? A cabeça do pistão dele é reta, então ele dava uma carbonização por causa do uso da gasolina, né? E eles chegavam na concessionária mastigando o carvão. E ele comprimia a cabeça do pistão, o carvão, na taxa de compressão ali no cabeçote, né? Na câmara de combustão. Isso criava um barulho batido e, para vocês terem ideia da forma de limpeza, era adicionado água com o motor em funcionamento, com um relógio graduado, né? Uma torneirinha onde ele ficava gotejando água lá dentro. E nós tivemos água. E nós tivemos a oportunidade de pegar veículos que chegaram batendo lá dentro da concessionária para atendimento. Ele batia na lenta? Na lenta, mas mastigando, né? Na lenta, batendo em alta. Carvão na válvula, batendo carvão. Então a gente teve a oportunidade de fazer isso e depois remover o cabeçote de um carro desse. E realmente a cabeça do pistão estava limpa. Então hoje quem tiver problema, nós temos aí uma tecnologia enorme e acessível, né? Hoje o boroscópio, ele é altamente difundido, é fácil de comprar, tem baratinho para comprar aí no Mercado Livre. Alguns até que viram ali, né, a cabeça da câmera. Então é uma coisa que a gente já não tem mais hoje dentro da oficina, que é carbonização na cabeça do pistão de veículos. É muito difícil ter, né? Você não vê problema assim, né? De carbonização. Vê naqueles carros que muitas vezes usam uma gasolina muito ruim ou que tem um uso muito pequeno, né? Aquele carro de missa que a gente chama, padrão só missa. Vai no domingo pra missa. Exato. E esse carro é novo, nem anda. Novo. Meu, cara, pior merda, o cara comprar um carro pouco rodado e muito velho. Vai botar a rodar esse aí, bichão. Só se for uma relíquia, né? Pra deixar parado. A chance é grande, tá?
Como dizem, né? O carro é carro de senhorzinho, ou carro de mulher, né? Sempre teve aquele ditado, carro de mulher. Carro de mulher. Todo carro é da mulher do dono da loja, né? Já vi esse? Esse carro era da minha mulher, cara. Só ela usava. Cara, esse é padrão. Ô, e o álcool no injeção direta? E o álcool na injeção direta, né, é aquele fator, né, o nosso bico injetor e as nossas bombas de alta, infelizmente, elas vêm de lá de fora com projeto, entra aqui dentro no Brasil, para etanol, praticamente aí a 100%, né. Ela tem uma robustez? Tem, mas o uso demasiado do etanol já comprova de que cria-se um caramelo e de que realmente o bico injetor sofre. É o caso do Cruze Tracker 1.4 Turbo, né. Por que esses carros têm uma incidência muito grande de troca de bico? Porque realmente o bico injetor sofre, as galerias são pequenas, o etanol ele vai realmente prejudicar. A ação da agulha lá dentro do bico injetor, ela vai criar uma erosão na ponta dela, onde ela vai parar de estancar. Então você tem casos aí de veículos que tem queima de sede de válvula, dá um buraco na válvula por falta de mistura, né? Com a mistura muito seca, né? Então, superaquece a lateral da válvula e ela perde ali onde falta compressão. Você é obrigado a fazer um serviço de cabeçote. Isso aí, quando eu trabalhava numa oficina de preparação, acontecia lá que aí tinha pouca alimentação e aí furava o pistão fora, né? Exato. Cara, tem uma outra coisa que eu tenho curiosidade, né? Que eu sei que tu atende outras oficinas também, né? Sim. Tipo, é um negócio que vai um pouco além, que não é tão comum, né? Que acaba, tipo assim, além de dar até ajuda na consultoria pro cara ali, mas faz também com o aparelho, né? Hoje a gente realmente tem uma habilidade grande, é um assunto que é pouco difundido ainda, mas que está criando um interesse bem grande, e é bacana ver o pessoal se interessar por esse assunto, porque é tecnologia e é facilidade, né? Hoje nós temos um equipamento que pouca gente conhece, que é o J2534, que é uma interface que trabalha com esse protocolo, né? Então a norma sai, né? E que realmente ajuda o reparador a não ter uma gama tão grande de scanner, né? Então você acaba se libertando da indústria do scanner de certa forma. Scanner é bom? Ajuda bastante. Só que a gente vê que o pessoal às vezes dá uma avacalhada em matéria de poder ter acesso, né? Tem scanners aí que, uma Babilônia de dinheiro. Tem muito estudo, tem investimento e tal, mas pensa o quanto é difícil para nós a cada 5 anos gastar 40 mil num scanner, principalmente eu que sou pequenininho, como muitas oficinas que tem pelo Brasil, né? Mas para qualquer oficina onera bastante ali, né, no seu gasto, né? E o J2534 te liberta disso, porque a mesma interface você consegue usar para várias montadoras. Então você vai usar o software de montadora, né, para poder fazer a utilização. Então você faz o diagnóstico usando o software da montadora, onde ele é específico para aquilo, ele tem funções melhores para aquilo ali, e ele vai te possibilitar fazer essa atualização de software, né? Assim como um celular que a gente tem na palma da mão atualiza software, um veículo atual também tem muita atualização. Às vezes encontrou-se um erro lá numa calibração de um sensor de temperatura. Quando é que nós aqui fora da oficina vamos estar sabendo disso? O americano e o europeu é tão diferente assim de nós, que ele pode ter acesso a isso e comprar uma licença de uma Ford, de uma Fiat. Você vai lá na concessionária da Fiat e compra uma licença de técnico, um ITEC, que hoje é do grupo Stellantis, né, que atende a parte da linha Fiat. Ou você compra lá uma senha do GDS, uma senha ACDelco, como o americano faz, onde você vai ter acesso aos boletins técnicos da montadora, você vai ter acesso a essa atualização de software. Quantos defeitos de carro que vem com um boletim técnico e que a solução é a atualização de software? É o caso da Tracker 1.2 Turbo. Algumas apresentam uma demora no seu funcionamento na primeira partida. Aí o mecânico troca a bomba de combustível, sensor de etanol, troca a sonda, bico injetor, vela, bobina e no final o problema está no software. O que faltou para ele? Acesso à informação. Eu comprei uma vez um Virtus Highline 2020. Falei isso aqui semana passada já. E também com 7 mil quilômetros, 6, sei lá, dava um tranco, velho, parecia que a caixa ia cair do chão. E daí também. Atualização de software. Exato. Mas aí como é que funciona isso aí? E daí, como é que eu faço esse trabalho? Sabe que vai chegar um ponto que vai aparecer no painel, que nem o celular aparece? Tá na hora de atualizar. Mas isso já é realidade. Os veículos da linha Chevrolet que tem a rede 4G... Quem tem o OnStar, né? Tem que ter o OnStar assinado. Isso, o OnStar está ali. A montadora, se você tem um pacote assinado, a montadora, quando você tem uma pane, você aperta o botão do OnStar, o operador lá no OnStar consegue verificar via rede 4G
qual o defeito que está presente dentro da central. E lá ele vai conseguir te orientar se você segue viagem ou não. Acendeu a luz de injeção, tu para ou segue viagem? Se o carro não estiver falhando, vai embora. Tá, mas e se for alguma coisa relacionada à Aí é bom, temperatura do motor e que pode fazer o motor fundir? O operador lá do OnStar tá sabendo disso. Então existe uma telemetria hoje. Então as atualizações da mesma forma. Encontrou-se um problema de atualização no MyLink. Precisa corrigir, um problema de segurança. Hoje se fala muito em invasão hacker, né? Parece uma coisa louca tu falar que um carro pode ser invadido por um hacker. Mas a intenção dele de invadir o carro não é para ter acesso ao teu carro. É porque pelo carro ele consegue acessar o teu telefone e pegar as tuas informações. E daí vem essa mensagem no painel? Essa mensagem vem para o MyLink, OTG, On The Air. OTA é o nome da atualização, né? O procedimento é OTA, On The Air. É uma atualização que vem pela rede 4G. E ele informa lá, não desligue o motor, o veículo está sendo atualizado. E você tem que manter aquilo ali ligado até que ele termine a atualização. E assim no MyLink, qualquer módulo que sofreu uma atualização vai falar. Não, geralmente é no MyLink. Só no MyLink. Os outros módulos ainda talvez por uma questão de, sei lá, norma, Entendi. ou até porque é uma tecnologia que está em testes ainda, tu não vai botar Claro. uma atualização de um módulo de motor em pleno funcionamento. É isso que eu ia dizer, é risco, né? Exatamente. Então, assim, hoje se tem um problema bem grande, que é a degradação da bateria. Veículo que corrompe arquivo de central de motor, de carroceria, de transmissão automática, e é muito comum. Então, para você que tem um veículo atual aí, cuida bastante da bateria, procura uma oficina mecânica que tem equipamento para fazer teste de bateria. É um dos procedimentos de entrada do carro. Como é ruim, né, Diego, quando entra um cliente lá na tua oficina fazer uma revisão. Você faz a revisão toda e 3 dias depois o carro pipoca a bateria. O que o cara faz? Ele passa a mão no telefone. Ô, Diego, meu carro tava fiz aí. a revisão aí. Ô, Formento. Pô, cara, meu carro tava aí uns 4 dias, agora eu tô aqui no mercado, o porta-mala tá cheio de carne e eu tô sem bateria. Poxa, fica difícil. Agora, se você faz um teste, né, no checklist de entrada, você já tem ali. Tu sabe o que eu escuto muito e bato a mesma tecla? Ah, mas eu vou falar pro cara e o cara não vai querer trocar porque o carro dele tá funcionando. Daí não é mais... Mas você fez a sua parte. É o que eu falo, não é mais responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade é mostrar para o cliente o que precisa ser feito. Manda isso de forma de e-mail, sei lá, alguma coisa para ficar mais... Porque nem no WhatsApp isso não vale mais nada, né? Mas manda alguma coisa para deixar isso registrado e mostrar para quem. Agora, o pessoal tem que deixar de pensar assim, o cara trouxe para fazer uma troca de óleo. Cara, não vou ficar olhando... Tem gente que pensa assim, não vou ficar olhando o resto do carro porque o cara não vai querer fazer. O cara pensa pelo bolso do cara, pensa pela cabeça do cara, nem sabe se ele vai fazer ou não, entende? E para evitar de, não, ele não quer fazer, vou deixar quieto, então não faz nada. Meu, o teu trabalho, assim, eu sempre falo, falei semana passada, o dono do carro, ele paga para ouvir o que precisa ser ouvido. Exatamente. Não porque ele quer ouvir, entendeu? Tem que ser falado. Se tu vai no médico, falasse do médico antes, tu acha com alguma coisa muito ruim, o médico não vai ficar te passando a mão na cabeça, não vai te falar. O que vai você te está dizer. sentindo? Amigão, aquela consulta... Aquela consulta, Amigão, tu tá com o pé na cova. Se tu estiver morrendo, ele vai dizer, cara. Só uma mudança, uma vírgula nisso aí que tu falou que pelo WhatsApp não vale de nada, né? No WhatsApp vale. Será? Existe ata notarial, que é isso aí. Aí tu só tem que ter certinho as mensagens. Aí vamos dizer se der algum problema, né? Vai lá no cartório, pede fazer uma ata notarial do teu WhatsApp. Aí tu diz de qual momento até qual momento tu quer que faça. Entendi. Aí a mulher lá do cartório ela vai discriminar tudo certinho que tá escrito no teu WhatsApp e a conversa toda, até áudio. Aí tá lá, aí isso vale. O e-mail também não vale, se for assim, porque o e-mail tem que fazer ata notarial também, é mesma então forma. Tá aí, ó. Tu vê essas informações, ó. Eu não sabia. Eu sempre soube que o WhatsApp é uma merda. Não vale pelo nada. e-mail é a mesma coisa, seria uma merda também. Mas aí tem a ata notarial que aí, tipo assim, tu vai pagar lá R$100 e poucos, mas aí te livra de um Isso, monte, claro, né? Se vira alguém fazer esse questionamento de... vai te processar. Vai te processar. Tem que ter tudo no teu celular certinho. O problema do WhatsApp é que o WhatsApp, tipo, perde as mídias pra trás, né? Depois de um tempo ele se deleta. E agora tá com esse negócio do cliente botar mensagem temporária. Um tempo atrás tu conseguia tudo desativar a tua, pelo menos. Agora não. Agora se tiver no dele, pelo menos meu, eu perdi algumas, cara. De conversa com... Isso é complicado, porque da mesma forma que tem, né? O mecânico, ele foi muito denigrido com o passar dos anos, né? Porque antigamente era avacalhado, né? O cara... o que tu vai fazer da vida? Era moleque lá de 14 anos de idade. O que tu vai fazer da vida? O pai e a mãe pegavam e enfiava dentro de uma oficina. Vai lá aprender a apertar e soltar parafuso. Não é mais assim. Eu acho que é só isso. Não é mais assim. E hoje nós estamos num tempo onde tudo é processo para as pessoas.
E é complicado porque as pessoas que trabalham certinho também querem se defender. Eu que, por exemplo, preservo muito de poder prestar para o meu cliente um bom serviço dentro da qualidade, sou mal visto muitas vezes quando eu falo para o cliente, ó, eu trabalho com diagnóstico. Não, mas eu quero orçamento. Orçamento para mim é olhar para o carro, o que tu tens no carro? Eu quero fazer freio. Pastilha, disco, cilindro de roda, tambor de freio, cabo de freio de mão, fluido de freio. Tá, mas tu não vai nem olhar. Não, isso é um orçamento. Pra mim também, orçamento é no máximo o cara chegar assim pra mim, ó, meu carro tem que trocar essas peças aqui, ó. Isso aqui tá bom. Copiar ou desse jeito, falar já o que precisa. Agora, a partir do momento que tu tem que botar o carro no elevador, avaliar a suspensão, avaliar freio, vazamento, sei lá o que for. Mas tu tem que descobrir um problema para daí montar um orçamento, daí já não é mais um orçamento. Então vai depender muito da gente, né? Nós, da nova geração de oficinas mecânicas, né? Vocês tiveram o episódio onde você montou a oficina, herdou, né? Acho que foi o primeiro episódio, né? Então isso é muito interessante porque já se vem com uma metodologia de trabalho que tá mudando, cara. Aquela herança. E tu mesmo comentou sobre a dificuldade que tu teve quando, né? Teu pai tinha um tipo de atendimento, tu já levou para um atendimento diferente, com mais qualidade, com mais seriedade, com mais transparência também, não que seu pai não tinha claro. isso, mas que trouxe organização para tua oficina para que você pudesse delegar essa função para as pessoas. Você gerou empregos, manteve a qualidade da tua oficina e ao mesmo tempo está com um bom atendimento. Então é isso que o cliente tem que entender, que a oficina mecânica é como um consultório médico. E a principal ideia desse podcast é justamente isso, é para fortalecer esse nosso segmento e ajudar ele a ir para um próximo nível, assim, entende? Que já está disparadamente melhor do que as 3, 4, 5. Ano após ano, isso vai mudando. A gente que não fazia nenhum tipo de processo hoje já está fazendo o mínimo que seja. É o que a gente estava conversando antes, toda mudança gera um desconforto. Mas tem que começar, nem que seja, tem gente que ainda não tem uma OS, não tem um sistema para abrir uma OS, marca ali. É começar com o básico, começa com o que tem, contrata um sistema, um grifo de preferência, e contrata ali, faz um OS, começa aquele processo, daqui a pouco bota outro processo. Eu quando comecei a mudar os processos da minha empresa, faz 4 anos, não tinha nada também. Era tudo anotado num papelzinho, um pouco na cabeça. Eu gravo isso aqui, é isso que eu ia falar, é que tem muita gente que acha cabeça. Que tudo é na cabeça, tudo vai ser fácil. Cara, lembra de nada, cara. Exatamente. E aí eu comecei com as coisinhas pequenas, sabe? Daí vai aumentando, aí tu coloca, agora eu vou colocar isso aqui. Agora, não faz muito tempo que começamos a fazer, por exemplo, check-in de entrada. Pra saber se o carro tem alguma coisa, não tem e tal. E não faz tanto tempo. Sim. E toda vida a gente vai colocando algo novo pra porque também tu começa e tu já tem que estar bem ligado, porque tem gente de todo tipo. Certo? Exato. Então vamos lá, se tu esqueceu de olhar um detalhe no carro do cliente e mostrar para ele, aquilo é uma prova contra ti mesmo, porque daí vai buscar o carro. Você ficou vulnerável. Isso tu não me mostrou, e já tava muitas vezes. Exatamente, então... o Simão que tem o grifo, né, ele passa praticamente todas as oficinas, tem várias pessoas que eu conheço que tem oficina mecânica que tem o grifo também, né, e que realmente ajuda bastante. Então o sistema de gestão de oficina... Tem que existir. Você não pode mais trabalhar como era antigamente na tal da caderneta. Aquilo ali é um ralo para tua oficina. Não existe, cara. Hoje, para tu ter uma oficina rentável, lucrativa e que trabalha dentro de um padrão, você tem que abrir mais a torneira e tirar os ralos da tua oficina. E tu só vai fazer isso com a ajuda de um sistema de gerência, né? Porque ele vai te conduzindo também. Entendeu? Exato, o sistema vai te números. conduzindo. Até para selecionar peças de estoque, né? É que tem uma coisa também assim que o pessoal se ilude, né? Eles acham que vão contratar o sistema e o sistema vai fazer tudo sozinho, né? Acaba que o quê? Tu tem que preencher, tu tem que colocar os dados, tu tem que fazer os lançamentos, tu tem que fazer tudo para ele te indicar ali os números. Claro. Senão tu não vai saber de nada, né? E hoje o pessoal cai muito nessa ilusão. Por isso que o pessoal antes não tinha número nenhum. Era o quê? Entrou dinheiro, saiu dinheiro, o que sobrou é meu, né? É isso aí. E era só isso. E hoje o pessoal contrata sistema também, achando que é assim, dessa mesma forma. Eu só vou ter o sistema só para abrir ordem de serviço, só vou ter o sistema para lançar o que eu tenho para receber e acabou. E na verdade ele é uma ferramenta, né? Porque assim, hoje uma dificuldade é minha esposa. Minha esposa cuida dessa parte de gestão, de números, e eu sou chãozão de oficina, né? Descobrir o problema realmente e atender o cliente da melhor forma, né? Para que daí ele seja direcionado depois lá para a parte administrativa. Então a Larissa, ela tem total controle sobre isso, a minha esposa, né? Um beijo para a Larissa, que é o meu braço direito. Ela realmente é uma das cabeças do nosso negócio. Porque, querendo ou não, ela que tem lá o sistema de gestão, ela vai olhar quantos filtros a gente trocou no intervalo de 30 dias ou de
90 dias, para daí aproveitar aquela promoção lá numa concessionária que está vendendo o filtro em conta. É assim que você consegue rentabilizar mais. Isso. Comprar em quantidade, para daí ter E- no teu estoque para os próximos 3, 6, 7 meses. É os indicadores, né? Pô, um exemplo, quanto que eu vendi de diagnóstico nos últimos meses? Exato. Sei lá, pô, tu sabe. Quanto que eu vendi? Que não achar, eu acho que foi tal. Isso não existe, cara. Tu não acha nada. Tem que ter conta dados e fatos, não há argumento. Então, outra coisa que eu fiz, quando eu botei o balanceamento de geometria lá na oficina, pensei comigo, pô, será que vale a pena? Não vale, enfim. Mas aí pela demanda ali e tal, eu fui ver o quanto eu gastava. Primeira coisa, o quanto eu gastava fora, para ver se pelo menos pagava ali mensal o que eu conseguia pagar o que eu ia fazer de investimento no equipamento. Pagou, fechou. Comprei equipamento, agora eu consigo ver mês a mês o quanto eu vendo de geometria e balanceamento. Ele se paga, sobra dinheiro e o detalhe, ganha tempo, porque está ali dentro. Então são várias Exato. coisas que tu tem que analisar. Só que se tu não tiver indicadores, tu não tem pra onde correr, não tem pra onde ir. Exatamente. Quanto vendi de mão de obra? Eu acho que foi tanto. Não, tem que saber quanto foi. Assim. Quanto vendi de peça? Tanto, sabe? Tem que saber É, tudo. uma O lucro coisa- também de cada serviço. Uma coisa que eu vi aqui, eu trouxe, né, que veio para mim da concessionária foi isso, os pacotes e kits, né? Então, mais uma vantagem do monomarca, né? Você tem lá o Onix, o Prisma, a Spin e o Cobalt de primeira geração ali, né? Eles usam o mesmo filtro de ar, eles usam o mesmo filtro de combustível, eles usam o mesmo filtro do ar-condicionado. Então, quando você vai fazer uma revisão, você bota lá, kit revisão GM, família tal. Já vem tudo ali. O sistema já joga tudo ali dentro. Simão que né, tem o sistema do grifo ali. Eu acredito que tem muito cliente teu que trabalha dessa forma de pacote Sim, sim. kits, né? Ela trabalha até com promoção, né? Para promoção isso é bom. Claro. Kit sempre é bom para tudo, na verdade. Exatamente. O cara saber usar isso aí é a mão na roda. E daí o sistema também, né, auxilia bastante, por exemplo, assim, ó, eu que faço, né, essa consultoria para as outras oficinas, né? Como é que funciona? O cara contacta, eu faço o atendimento, passa pela Larissa para ver se não é uma pergunta muito que vai me tomar tempo e de que o cara só está ali para especular a informação. Ele tem que ver que eu estou parando o meu trabalho na oficina para poder atender ele e ajudar ele a sair de um BO enorme. E que muitas vezes ele não vai ter ninguém ali de antemão experiente naquilo ali e que já passou por aquilo ali para dar um norte para ele. Tu faz esse atendimento tudo remotamente. Tudo remotamente. Então hoje o cara Só para entender aí, precisar do rapazinho aqui, ó. Rapazinho não, rapazão, né? Você é fera. Atendimento remoto na linha GM. Na linha GM a gente faz esse atendimento para você que tem uma oficina mecânica, tem a J2534. A gente consegue conectar remotamente via software para poder fazer o diagnóstico junto contigo e te acompanhar. É um diagnóstico guiado. Então eu cobro do cliente oficina mecânica o mesmo período que eu cobraria se o carro estivesse dentro da minha oficina. E isso eu faço remotamente, tiro dúvidas, a gente, né, vai direcionando. Então, de certa forma, é um serviço de consultoria. E esse serviço de consultoria tem valor. Lógico. Tô vendendo que know-how. Eu ia lá na oficina dele, ele estressado, ele falou, meu Deus, não sei, 10 caras me ligaram hoje e não sei o que. Eu falei, tá, mas por que tu não tá cobrando isso aí? Exatamente, foi Não, Simão mas não que- sei o que, não consigo. Eu falei, como não consegue, Alô? cara? Compra isso aí, cara. Exato. Eu falei, então vamos fazer um treinamento. Vira um vamos fazer negócio pra Não, isso. no treinamento eu não consigo. Ele falou, então, cobra isso aí, cara. E tu vê, mas é uma coisa de amadurecimento pessoal isso, sim. né? O Simão, ele deu um chute na canela, doeu pra caramba, mas olha hoje o bem que ele me fez. Eu não sei se foi o que eu falei, mas... Foi isso, na época despertou, foi realmente isso, né? De tu, por exemplo, que também trabalha remotamente, muitas vezes, né? Tá ali auxiliando, faz uma parte de consultoria, porque tu é muito bom em gestão também, né? Tu sabe ver números. Eu acredito que sim, né? Não, sabe sim. A gente sente quando a gente conversa com a pessoa, a gente Fiquei sente. vergonhado, fica. É, Eu fiquei vendo. Eu acho que ele usa barba só pra não parecer que Aham. fica vermelhinho, mas... Parecia a sarda, né? Como é que é aquele negócio? Mas Cara, roseira. e é real, né? Então, por exemplo, pensa, como pra mim foi difícil quando eu tive que pegar carros multimarcas, era um Audi, era um Mercedes, a única aproximação que eu tinha foi realmente com as pessoas que a gente tem aí nas redes sociais. Então, eu sempre tive muita humildade de chegar num evento de um treinamento e me apresentar pro cara, dizer pra ele que eu tenho uma oficina tal e que se um dia eu precisasse da ajuda dele, eu poderia entrar em contato. Então, tem muita gente que É te torce o humildade, nariz, né, se cara? fecha, exatamente. É humildade, não tem como tu aprender se tu não perguntar. E o Exatamente. Formento é um cara que, tipo assim, se ele for lá pedir ajuda pro cara, ele vai querer pagar o cara de alguma forma. Eu conheço ele. Exatamente. Se o cara não cobrar nada, mas ele vai querer dar alguma coisa pro cara. Não, outro já Não que foi leva nada, outro- só Não, mas tipo, retribuir já, tipo, de de alguma retribuir forma. de alguma forma. Às vezes eu não vou poder retribuir, por exemplo, financeiramente, mas intelectualmente eu vou poder de Claro. alguma forma.
seja no que for. Ou retribuir Não, pro universo, né? Ajudando E é outra legal, pessoa. assim, esse lance de oficina monomarca, cara, porque, pô, tu pega só daquilo, né? Várias coisas, vários pepinos daquilo ali. Então, tu cria uma autonomia, assim, uma expertise nisso, Exato. que é sensacional. E a coisa mais Tu fala curiosa... com prioridade, assim, entendeu? Porque, sabe, viveu aquilo e tal. Então, é bacana isso. Porque, se falar em carro, o leque é muito grande, né? Se falar em multimarcas, Sim. né? Então, tipo assim... Não agora tem, é humanamente impossível tu é aprender tudo que humanamente pode dar impossível. num carro. Mesmo Nem monomarca, tem né? Mesmo monomarca. Nem Mesmo tem que, monomarca. eu acho que essa é a ideia, a gente nem tem que aprender tudo. Eu acho que o conhecimento está disperso aí na sociedade. E o bacana tem que é passar consumir para isso. frente, assim, ó, ser remunerado como estás fazendo, é justo e correto, e esse é o caminho, mas é o passar. Porque se via muito tempo atrás, a galera segurava muito conhecimento, né, cara? Tem uns caras Existia uma concorrência, tem uns caras de Era uma câmbio, rivalidade. tem uns caras de câmbio de Blumenau aqui, mais antiga aí, que, não contava nada para ninguém de nada, ia morrer com aquilo, que loucura. E não só de vários outros. E às vezes era uma coisa profissionais. muito simples. Né? Muito simples. Só que daí a gente sem conhecimento. Hoje ainda tá muito fácil, porque tem internet, tem isso aqui, tipo, aí tá mais fácil do que antes, mas pensa uns anos atrás, isso era loucura, cara. Agora tu quer ver uma coisa que é bem comum e eu vou abrir mão de uma coisa que me traz rentabilidade para dentro da oficina e que é um macetezinho e que quem estiver assistindo o Oficina Cast vai, né, realmente Já ganhou um bônus já. ganhou um bônus, já já. vai, Ganhou já bem na vai, finaleira ainda. já vai estar com um Isso. diagnóstico legal aí que você consegue tranquilamente cobrar uma taxa de diagnóstico, porque é um diagnóstico. Quantos veículos 1.4 turbo, tracker e cruze que passaram pela minha oficina depois dos seus 70 mil quilômetros e que tem uma falha que acende a luz de injeção, o carro não falha, mas ele gera o P0101, que é falha no sensor do MAF, sensor de massa do ar. Aí o mecânico luta, batalha, troca isso, troca aquilo, não resolve o problema. Leva no pessoal que faz reprogramação de módulo e manda anular o DTC. E depois, com o passar do tempo, o carro começa a apresentar falhas. Aí o carro começa a ter falhamento em E aí não corpo dá de DTC. borboleta, dá outro E DTC daí que não está tem- relacionado àquele primeiro. E daí não acende E não DTC. acusa nada, mas o cara tá falhando, mas não acusa nada. Aí chega lá na minha oficina, a gente espeta o scanner, olha, não tem nada, vamos atualizar o software para ver se não passou alguém por aqui, né? Porque sempre tem aquele espírito maligno que vai esconder o problema. Resolver é fácil, mas ele vai no mais difícil, que é editar o software da central. Então, P0101, veículos 1.4 turbo, tracker e cruze, apareceu dentro da oficina, limpa o corpo de borboleta e faz o aprendizado da massa de ar. A compensação do corpo de borboleta. Sabe aquela sujeira que dá no corpo de borboleta? Esses carros fazem um cálculo e eles vão se autocorrigindo. Eles vão tendo o parâmetro adaptativo. Você tem que limpar o corpo de borboleta e fazer esse reset para ele trazer o corpo de borboleta a De zero. volta. Todos os veículos acima de 70 mil km, pega hoje. Se você estiver assistindo o Aí, ó, podcast, viu? Pensa, essa foi de pega graça, hein? um veículo 1.4 turbo da linha GM, pega teu scanner e vai lá e olha a compensação do ar do ralente. Cada scanner tem um nome. Compensação do ar do ralente, compensação do ar da marcha lenta. E dá uma olhada, ver se não está acima de 70%. Porque com 74% ele já acende a luz de injeção e o veículo vai realmente deixar a desejar porque ele limita um pouco a potência. Ele entra em estratégia. E esse aí tu pegou estudando ou lá dentro na... Ah, rapaz do céu, esse eu peguei porque muita gente me ligou perguntando Se sobre isso, mas eu fudendo, nunca velho. tinha pego. É o que hoje eu estou estudando. Tem muita gente falando que LED nos veículos 3 cilindros turbo da linha GM afeta o funcionamento da turbina. Pô, mas a lâmpada de Eu já vi LED isso aí também. afetando o funcionamento da turbina? Peraí. E é fato? Até que me provem o contrário, eu não acredito. Não acredito. Eu tô Eu já vi à um procura cara de um desse. falando isso aí. Eu tô à procura. LED no farol, né? O LED no farol, No uma farol, né? lâmpada de baixa qualidade no farol, cria um campo o eletromagnético que eu que vi- afeta os sensores de massa de ar. O que eu vi foi uma lâmpada. Agora eu lembrei. Foi uma lâmpada de má qualidade. Só que é aquele tal negócio, os carros que chegam pra mim com o Só que tu vê tanta coisa P0299... também que se Cara, tu for isso aí acreditar é- em tudo que tu vê, tu fica louco, né? Não, e tipo assim, é uma coisa curiosa, porque eletromagnetismo num carro com patamar de tecnologia alto é muito possível. Ó, a última pergunta pra finalizar. Mecânico ou eletricista? Os dois, né? É, né? Acho que hoje você que está querendo trabalhar dentro de uma oficina, você tem que se interessar pelos dois assuntos. Ah, mas eu não gosto de elétrica. Você vai ser limitado a morrer em pouco tempo.
Porque o elétrico... Já morreu, na verdade. O elétrico tá aí e hoje, para você tá com um salário legal que te satisfaça trabalhar com mecânica, você vai ter que fazer elétrico ou em algum momento você vai mexer com alguma coisa relacionada à eletricidade. E a mesma coisa o eletricista. Em algum momento você vai ter que trabalhar com algo mecânico e que vai trabalhar em conjunto. Então hoje é a mecatrônica dentro da oficina que manda. Você consegue lidar com esses dois assuntos, você já está bem encaminhado para evoluir, poder sempre procurar conhecimento. É a melhoria contínua que a gente fala no padrão G7. Top. Formeto, estamos finalizando. Não, mas peraí. Finalizando? Não, Poxa, eu trouxe um presente, né? Tá de Nossos sacanagem. patrocinadores, né? Meu Nossos Deus do patrocinadores céu. mandaram aí, né? A gente está aqui na terra de Alemão, então, né? Uma Olha aí. cervejinha, né? Obrigado. Uma para nosso amigo pro Neuza, Simão. gelada já, cara. Gelada, né? Uma cerveja Olha IPA, só. que é uma cerveja que eu gosto muito. Não sei se vocês gostam, né? Claro que E sim. tem essa daqui que eu Cheiro achei geladeira, cara. interessante. Tomamos de tudo. Olha. Essa daqui foi mandada do Rio Grande do Sul, depois eu falo pra vocês, tá? Foi indicação, tá? Tu vai lá no podcast lá, do Simão e do Diego, leva pra eles um Gaipeca. Vocês já tomaram essa cerveja? Gaipeca, É. cara. Isso aí é algum deboche, cara. Não É é, cara. Guaipeca. Não é. Guaipeca. Cachorro, É pô. uma cerveja lá do Rio Guaipeca. Grande do Sul. É muito boa cerveja, eu recomendo vocês. Porra, que experimentarem. top, hein? Então, presente aí para agradecer Não vocês pode pela falar quem oportunidade. recomendou? Fala aí. Não. Depois em off a gente fala, porque senão vai dar briga. Vai, tá bom então. Ai, ai, Pô, mas ai. obrigado então pela presença aí, cara. É pouco tempo, né? Porque, porra, aqui o cara tem uma cabeça aí que se for pra lascar um pedacinho de cada área dele aí, tira muita coisa aí. Mas parabéns pela tua doação ao trabalho, como sempre, que tenho certeza que é porque gosta, porque senão não vai também, entende? É o amor pela profissão e obrigado por ajudar as oficinas aí a também trabalhar num próximo nível aí, sempre com essa parceria. E te conheço não faz muito tempo, mas de telinha faz bastante tempo. Sua sobrancelha aí é linda, maravilhosa, não dá pra não Cara, conhecer. todo mundo fala, né? E, pô, obrigado mesmo por ter vindo, tá? Sucesso pra ti, que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua família, teus filhos e pra frente. Eu passo lá pra tomar um café contigo e ver como é que tá ficando Venha. À medida que a oficina obra. vai evoluindo, né? Graças a Deus, com muito custo a gente está conseguindo expandir. São 41 metros quadrados a mais, Legal. que a gente vai preparar com bastante carinho, com bastante amor, para poder estar lá com os amigos. Vai ter uma área de coworking, onde a gente quer que a pessoa que trabalha dentro do carro, vive dentro do carro, possa também ter um espaço para poder botar o seu notebook, tomar um bom Olha aí. café Bacana. e tá lá, né? Então, a gente quer fazer uma oficina um pouquinho diferenciada, assim, do que a gente tem. Um atendimento Vai personalizado, né? É um negócio que eu já falava lá atrás, né? É. Tem que fazer isso aí, né? Legal, A Flamengo. vontade, a gente tem sonhos, né? É isso aí. Então, no primeiro passo é sonhar, para daí realizar. Cara, se despede aí, manda um beijo pra família. Então, gente, eu já agradecer minha esposa, né, a Larissa, que está sempre comigo, me apoia em tudo, né? Hoje está lá comandando o nosso pupilo. Tem um menino que está em aprendizado, estou tentando passar um pouco do meu conhecimento para poder ter um bom profissional, né? Então, você que muitas vezes reclama que está sem emprego, vá se especializar, corre atrás. A oficina mecânica está em alta, está pagando bom salário, só que você tem que demonstrar vontade e querer aprender, e ter humildade para aprender, tá? Então, obrigado a oportunidade, né, para estar aqui com vocês, falar um pouquinho, né, um podcast dentro de um podcast. Legal, não, mas é A gente legal. fala é isso pra aí. caramba e agradecer vocês, assim, e que o OficinaCast possa evoluir cada vez mais e trazer cada vez mais pessoas aqui para poder trocar essa ideia e compartilhar conhecimento. Cara, eu só tenho a agradecer. A gente já se conhece há bastante tempo, se desconectou há muitos anos e se reconectamos do nada, né? Foi uma coincidência ali absurda. Cara, só tenho a agradecer que tu veio aqui. Tu é uma pessoa incrível e sempre tá aí acompanhando, sempre tá sendo parceiro. A gente já trocou tantas ideias aí que eu acho que não dá nem pra botar no papel aí. Tanto que a gente já conversou de coisa de ideia de oficina e tudo mais. Agradecer os presentes, A né? cachaçada, o Guaipeca agradecer aí quem Pô, esse indicou Guaipeca isso aí eu aí, tô que curioso, se preocupa comigo, né? Então, provavelmente deve gostar muito de mim também, me acompanhar. É isso aí. Sigam a OficinaCast, sigam aí o Diego Mensor, @Diego Mensor, segue lá. Fomento Autocar Obrigado. e Programa Pra Oficina. Abraço. Até. Até, pessoal.